questão do enquadramento de atividade especial não é em relação à categoria, o cargo que ele exerce, mas sim o que realmente ele faz dentro de uma empresa. Vou dar um exemplo clássico. Você pega aí um trabalhador que ele trabalha na inspeção, mas ele está dentro de uma sessão de pintura, ele está exposto à atividade especial. Exatamente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi, Paulo Pinceta e Arnaldo Cordeiro. Hoje nós pegamos umas perguntas da nossa comunidade, da comunidade exclusiva nossa lá, e é engraçado que resolvemos selecionar as perguntas mais pertinentes e a gente vai fazer um bate-papo aqui em relação a essas perguntas. Estão preparados? Vamos lá. Olha que engraçado. Primeira pergunta. Olha, essa pergunta aqui, se você olhar, eu já respondi umas 5 vezes, acredita? Procedimento para o INSS considerar as complementações efetuadas através da DARF. Tá, vamos falar um pouquinho de DARF. O que significa, o que quer dizer essa pergunta? É o seguinte, a partir da emenda constitucional, a partir de novembro de 2019, salários, né, agora todos os segurados do INSS, as contribuições a menor que o salário mínimo não será considerado. A lei permitiu que seja feito essas complementações de DARF. Qual que é o problema da DARF? A DARF você pode complementá-las, porém, ela não aparece no CNIS. Então, se tiver lá contribuições a menores, se você pagar a DARF, não vai aparecer. O que a gente tem que fazer para que essas DARF sejam consideradas? Tem que fazer um requerimento de um benefício. Quando fizer o requerimento do benefício, tá? Juntar os comprovantes. Um detalhe técnico. Quando for fazer a guia de complementação, é excluído facultativo, tá? Quando fazer a guia de complementação, lá, data de vencimento, sempre coloque até o dia 15 do mês seguinte. Exemplo, vamos fazer uma guia de complementação de janeiro de 2021. Não coloca a data que você fez a guia, mas sim 15 de fevereiro de 2021. Ela venceu 15 de fevereiro de 2021. Para gerar a multa lá. E os juros, né? E os juros, senão não vale essa guia. Então, como que o INSS vai considerar a DARF? Vai ter que fazer um requerimento, tá, de benefício, quando for utilizar o benefício, juntar os comprovantes de pagamento e informar o INSS. É assim que faz. Eu quero um benefício rápido. Eu preciso, tem duas, porque você vai fazer no valor de 7,5 lá. Eu tenho 2 competências que, se eu complementar essas competências, vai entrar como carência e meu cliente tem direito ao benefício de aposentadoria automático lá. O que eu faço? Nesse caso, você pode fazer a complementação sobre o Código de Contribuinte Individual 1007 sobre 20%. O problema é que vai ficar um pouquinho mais salgado, mas daí ele aparece, ele trata no sistema. Então o Código 1007 ele vai aparecer no sistema? Ele aparece, ele complementa. Por quê? Porque a partir da emenda constitucional soma os valores de categorias diferentes, empregado, contribuinte individual. Então a ideia é fazer isso, tá? Fazer essa complementação, mas não faça complementação de facultativo contribuinte individual, que a contribuinte individual anula do facultativo, tá? E uma pegadinha, né? Se você fazer o recolhimento na Caixa ou no Banco do Brasil, elas entram mais rapidamente do que nos demais. Não é uma pegadinha, porque assim Sim, não uma pegadinha, né? Não seria bem uma pegadinha, mas assim, se você pagar na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, como são bancos oficiais, se a ideia é ser mais rápido, mais ágil, elas entram no sistema do INSS. O processamento é mais rápido, né? Mais rápido. Compensação, talvez, né? Sim. Essa pergunta foi interessante. Pensão por morte. Quando o falecido tinha direito à aposentadoria por idade e não fez o requerimento, o benefício foi negado por falta de qualidade de segurado. E aí? Tem direito à pensão por morte? Ele tem direito adquirido, não tem? Tem. Exatamente. Tá. É só assim, entrou com recurso e foi favorável. Nós recomendamos entrar com recurso, mas fazer um novo pedido de pensão e informar que havia direito adquirido. Tinha direito adquirido. Detalhe, não é só com pensão não, hein? Auxílio doença também. Às vezes a pessoa não tinha qualidade de segurado, mas o segurado, ele estava incapaz, e se for comprovada a incapacidade dele, né, antes do óbito lá, mantém a qualidade de segurado também. Também. Tá. Essa aqui é uma pergunta mais difícil, mais complexa. Como achar o cálculo de RMI
E qual o sistema indicar? Tá. RMI é muito complexo de falar de RMI, porque a gente tem que analisar o benefício na data da concessão. Tá. Mas vamos falar de uma regra geral de aposentadoria, como que funcionava antes da emenda constitucional. Regra geral, aposentadoria por tempo de contribuição antes da emenda constitucional, era feita a média salarial dos 80% maiores salários de contribuição, de julho de 94 até a DER, com um limitador, tá, de 60%. O que isso quer dizer? O sistema do INSS ele ia pegar de julho de 94, esse lapso de julho de 94 até a DER, ele ia calcular. Exemplo, vamos pegar 10 anos de julho de 94, de julho de 94 até julho de 2004, 10 anos. Desses 10 anos, são 120 contribuições. O segurado tinha que ter no mínimo 60%, né, que dá 72 contribuições. Exemplo, se ele tivesse mais que 72, ia fazer a média com as 80, né? Porém, se ele tivesse 40 contribuições, ia dividir pelas 72. Era em razão disso que tem a tese da revisão da vida toda. Essa era a média. Depois desse benefício, incidiu o fator previdenciário. Pegava 60%, né? Ia fazer a média salarial desse período, acharia o salário de benefício. Que é diferente da RMI. Né? Exatamente. O salário de benefício incidiria o fator previdenciário. Falamos de benefício por tempo de contribuição. Porém, a aposentadoria especial não incide fator previdenciário. E a aposentadoria com pessoa com deficiência, também 42, também não incide fator previdenciário. E a aposentadoria por idade, ela é facultada o fator previdenciário. Só se o fator previdenciário for positivo. Eu já fiz várias aposentadorias com o fator previdenciário positivo. Ah, é? Já. E é engraçado isso, tá? E a aposentadoria por idade? A aposentadoria por idade era também feita com a média, né, de 80% dos maiores salários de benefício, também com esse limitador de 60%, mas era 70%, começava com 70%, acrescido de 1% a cada grupo de 12 contribuições. Se o segurado tivesse no mínimo 15 anos para aposentar, então o mínimo que ele ia receber era 85% do benefício. Tá? Que sistema que eu uso? Vou falar para você, a gente opera aqui com o SOMPREV, mas tem o Prévios. Tem aquela planilha inteligente que é boa também. A pessoa usa também para inteligente. É gratuita. Tá? O que eu gosto de mexer? Tem o SOMPREV e tem um parceiro meu também que a gente está mexendo num sistema junto. Por que eu gosto do SOMPREV? Porque quem fez o SOMPREV é um servidor do INSS, então o cálculo dele é muito parecido com o Prisma. Inclusive até o cálculo de revisão da vida toda está certinho, eu já fiz o índice de conversão de moeda, bate certinho, tá? Quando a gente faz a RMI aqui, comparado com a RMI que é feito pelo INSS, dá exatamente igual, tá? Então eu me baseio nele por já ter acostumado a trabalhar com o Prisma do INSS, então me baseio nesse sistema. Isso que nós estávamos conversando naquela polêmica lá. Pergunta assim, interessante que sempre vem para mim, inclusive aqui no escritório. Tempo especial de eletricista de automóvel. O eletricista também, só lembrando que o eletricista ele era enquadrado administrativamente até 97 no INSS, em razão da periculosidade. Agora o que eu acho? O eletricista de automóvel, ele está mais exposto a agente químico, tá? Do que propriamente atenção. Exatamente. Isso. Então, assim, dá uma olhada no PPP para analisar o que mais ele esteve exposto. Essa pergunta eu achei muito interessante. Há decadência para pensionista provar que o cônjuge tinha direito à pensão? Administrativo não tem decadência. Judicial agora teve aquela decisão do STJ ano passado, né? Qual é a decisão? Se fez um requerimento administrativo, começa a decair de 5 anos. Decai em 5 anos. Se não fez requerimento administrativo, não tem decadência. Então teria que entrar na via administrativa e a partir do deferimento administrativo entrar com uma decisão. Du, então só um exemplo aqui para ver se eu... Desculpa, entrar com uma ação. Só para ver se eu entendi então nesse caso. Vamos dar um exemplo. A viúva demora, um exemplo absurdo, 12 anos aí para entrar com pedido de pensão por morte. Ela pode entrar então? Pode. Não tem vedação via administrativa. Agora, se ela entrou hoje... Só que ela só vai receber a partir do momento que ela deu a entrada, efeitos de prescrição são os últimos 5 anos. Tá. Legal. Boa pergunta, hein? Essa aqui também é interessante, isso aqui é o que a gente mais ajuda a fazer.
isso aqui tem um problema, até quando eu trabalhei no INSS a gente ajudava muito isso aqui. Isso é em relação ao sistema do INSS. O que fazer quando eu entro no meu INSS e aparece a mensagem, o CPF informado consta como não vazio ou divergente no CNIS. O que acontece? Provavelmente o CPF, o NIT da pessoa está incompleto. Está faltando, ou Receita Federal também. Receita Federal, as informações que constam no CNIS são diferentes das que constam na Receita Federal. O que eu sugiro? Nesse caso, vai lá no... A gente manda encaminhar aqui no correio, mas o Banco do Brasil também faz. Vai no correio, dá para fazer pelo site da Receita Federal, agora eu não consigo fazer mais. Mas vai no correio, pergunta se está regular o CPF. Tá? Se tiver irregular lá, eles atualizam, eles orientam. Legal. Depois, peça para fazer a atualização no INSS lá. Porque está tudo integrado agora? Sim. Antigamente não tinha essa integração, né? Ó, detalhe, presta atenção que vai fazer requerimento de LOAS, tá? Porque LOAS, ele pode indeferir automaticamente. Tá? Então, sempre faça atualização. Olha o CNIS do requerente do LOAS, para saber se tem vínculo sem data fim. Você viu na revisão que nós estávamos trabalhando na semana o que aconteceu? Que a gente foi fazer o cálculo, analisar o cálculo da Procuradoria, o que tinha acontecido? Não tinha vínculo, tinha um vínculo aberto, tinha contribuições facultativas que não migrou na contagem, tá? No PBC. Então, lá no período base de cálculo, tomar muito cuidado. Ó, 3 vezes essa pergunta veio para nós semana. O beneficiário de BPC deixa a pensão? E pode se aposentar? Tá, ele pode se aposentar desde que ele recolha como facultativo. Então, toda vez que tiver um cliente lá, faça a contagem de tempo de contribuição dele e oriente ele a recolher como facultativo. O benefício de BPC é um benefício não transmite, é intransmissível. Né? O benefício de BPC ele é intransmissível, então ele não gera pensão. Tá? O que pode gerar? A pessoa falece, deixou um resíduo, esse resíduo quem tem direito são os herdeiros, tá? Mas por isso tem que solicitar certidão de inexistência de dependentes não habilitada a pensão por morte e fazer em alvará judicial para poder requerer esse benefício ou fazer em inventário, né? Inventário. Por que o beneficiário de EPC não pode contribuir como segurado facultativo na alíquota de 5%? Tá. A pergunta é o seguinte: por que quem recebe BPC não pode recolher com baixa renda? Por quê? Pela lei, o baixa renda, lá diz o que diz na lei de baixa renda, que a pessoa que para recolher com baixa renda não pode ter renda, e o BPC é considerado como renda, por isso que não pode recolher. Mas ele pode recolher como 11% ou 20%, tá bom? Essa ideia aqui de fazer esse bate-papo é porque essas perguntas, eu fiz uma live nossa comunidade fechada, e a gente toda semana pede que mandam pergunta pra gente responder na live, algum tema específico. E essas perguntas aqui, elas foram feitas em várias lives diferentes. Constante, constante. Então a ideia é a gente mostrar que existe uma dúvida comum, né? E uma das dúvidas mais comuns é em relação, que a gente achou assim interessante, é que as pessoas não sabem que quem recebe BPC pode recolher como facultativo e que depois disso, se completar os 15 anos lá, pode receber benefício previdenciário. Tá? Lembrando que o BPC é um benefício assistencial. Então, assim, né? A ideia do nosso podcast é a gente discutir casos práticos ou fatos corriqueiros, né? Que a gente tem no escritório. Então, assim, se possível, sempre que vocês puderem mandar uns casos para nós aqui, para poder fazer os nossos temas aqui, a gente agradece. Então, muito obrigado, galera, pela atenção. Até a próxima. Te vejo no próximo podcast.